Vamos aqui ver exemplos de máximos e mínimos em conjuntos abertos. O primeiro exemplo, nós temos uma caixa retangular sem tampa e essa caixa deve ter 32 centímetros cúbicos. Queremos saber quais são as dimensões dessa caixa para que a superfície total seja mínima. Vamos então modelar o nosso problema. Nós temos então uma caixa, vou chamar de X esse lado, Y este lado e essa altura eu vou chamar de Z. O volume da nossa caixa é a área da base vezes a altura. A área da base vai ser X vezes Y vezes a altura, estou chamando de Z. Então, o volume da nossa caixa vai ser X vezes Y vezes Z. Esse valor nós temos, que nós queremos que a caixa retangular sem tampa, ela deve ter 32 centímetros cúbicos. Então, o volume da nossa caixa vai ser XYZ igual a 32. Existe uma infinidade de caixas cujo volume vai ser igual a 32. Por exemplo, nós podemos tomar x igual a y igual a 1 e z igual a 32. Podemos tomar x igual a y igual a 2 e z igual a 16. Ou x igual a 2, y igual a 4 e z igual a 4. Ou seja, existe uma infinidade de caixas cujo volume vai ser igual a 32. Mas nós não queremos qualquer caixa. Nós queremos encontrar as medidas da caixa que gasta menos material e que, consequentemente, terá menor custo. Modelando o nosso problema. Nós temos que a área da caixa vai ser igual a 2x vezes z mais 2y vezes z mais x vezes y, onde xz é esta área lateral. Duas vezes, pois nós temos esta área e esta daqui. Y vezes z é esta área lateral, duas vezes, pois essa área lateral igual a esta área lateral. Então, temos duas vezes. Mais x vezes y, que é a área da base. Uma vez apenas, pois nossa caixa é uma caixa sem tampa. E nós temos que x, y e z são maiores que zero, pois são os lados dessa caixa. Como estamos querendo encontrar as medidas da caixa que gasta menos material, então, quanto menor for esta nossa área, menos material nós vamos gastar. Portanto, o nosso problema se reduz em minimizar esta função. Nós temos por hipótese que XYZ, que é o volume dessa caixa, é igual a 32. Isolando o Z nesta equação, nós temos, então, Z igual a 32 sobre X vezes Y. Substituindo Z na nossa S, nós temos, então, S igual a x vezes y mais 64 sobre y mais 64 sobre x, onde x e y são maiores que zero. Portanto, o nosso problema recaiu em minimizar esta função, que é uma função de duas variáveis, com x e y estritamente positivos. Portanto, nós queremos encontrar os pontos de mínimo desta função. Essa nossa função, ela é uma função diferenciável em R2. Os candidatos a extremos de uma função, nós já vimos que são os pontos críticos. Então, para encontrarmos os pontos de mínimo dessa função, vamos primeiro determinar quem são os pontos críticos dela. Como nós já sabemos, os pontos críticos são os pontos onde o gradiente é igual a zero. Assim, nós queremos encontrar os pontos x e y pertencentes ao domínio da nossa função S,
tais que a derivada da S em relação à variável x seja igual a zero e a derivada da S em relação a y seja igual a zero. Derivada da S em relação a x, nós temos que o y é igual a uma constante. Então, nós vamos ter y menos 64 sobre x ao quadrado, isso igual a zero. Da derivada de s em relação a y igual a zero, derivando s em relação a y, x é igual a constante. Então, nós vamos ter que x menos 64 sobre y ao quadrado igual a zero. Isso implica, desta primeira equação, nós temos que x ao quadrado vezes y igual a 64, e desta segunda, nós temos que x vezes y ao quadrado igual a 64. Disto, nós temos, então, que x ao quadrado vezes y igual a 64, substituindo este valor nesta segunda equação, ou seja, igualando as duas equações, nós temos x ao quadrado vezes y igual a x vezes y ao quadrado. Simplificando, nós temos x igual a y. Ou seja, nós temos x ao quadrado y igual a 64 e x igual a y. O que implica que x ao cubo é igual a 64, pois nós temos x igual a y, substituindo então nessa primeira, nós temos x ao cubo igual a 64 e x igual a y. E isso implica que o nosso x, então, igual a 4. Como x igual a y, então nós temos x igual a y, que é igual a 4. Portanto, nós temos o ponto P0 de coordenadas x igual a 4 e y igual a 4, como sendo o único ponto crítico para S de xy. Temos que P0, então, é um ponto crítico, mas não sabemos se ele é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo para essa nossa função. Assim, nós precisamos, então, classificar esse nosso ponto. E uma maneira de classificar esse ponto é usando o teste da segunda derivada. Para isso, nós vamos precisar calcular o hessiano para essa nossa função. E o hessiano da função S, como sabemos, é o determinante desta matriz. Então, nós precisamos encontrar quem que é a derivada de segunda ordem da S em relação a x, as derivadas mistas de segunda ordem da função S e a derivada de segunda ordem em relação a y. A derivada da S em relação a x é igual a y menos 64 sobre x ao quadrado. Então, derivando essa função agora em relação a x novamente, nós vamos ter 64 vezes 2x sobre x à quarta. E derivando esta função em relação à variável y, nós vamos ter que essa derivada vai ser igual a 1. E a derivada da S em relação a y é igual a x menos 64 sobre y ao quadrado. Então, derivando essa função em relação a x, nós temos que essa derivada é igual a 1. E derivando essa função em relação a y, nós vamos ter 64 vezes 2y sobre y à quarta. Substituindo esses valores no hessiano, nós temos o determinante desta matriz, que vai ser igual a 128 sobre x ao cubo vezes 128 y ao cubo menos 1. Então, vamos agora classificar o nosso ponto. Vamos calcular o hessiano no ponto crítico que encontramos, ou seja, no ponto de coordenadas x igual a 4 e y igual a 4. O hessiano nesse ponto vai nos dar 128 sobre 64 vezes 128 sobre 64, menos 1. Esse hessiano é estritamente maior que zero. Observe que a derivada de segunda ordem da S
em relação à variável x nesse ponto vai ser igual a 128 sobre 64, que é estritamente maior do que zero. Portanto, nós temos Hessiano no ponto P0 estritamente maior que zero e derivada de segunda ordem da S no ponto P0 estritamente maior que zero. Pelo teste da segunda derivada, então, nós concluímos que esse ponto é um ponto de mínimo. Portanto, as medidas da caixa que gasta menos material e cujo volume é igual a 32 são x igual a 4, y igual a 4 e z igual a 2.